E aí, Vete, tudo bem? Eu sou a Laila Queiroz, sou médica veterinária, doutora em ciência animal na área de nefrologia veterinária. E tô aqui para dar algumas dicas para vocês sobre esse assunto. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre hipertensão arterial. Será que seu paciente é hipertenso? Você tem o costume de aferir a pressão? Você sabe aferir a pressão? E você sabe dizer quando realmente ele está hipertenso ou ele não está hipertenso? Então vamos lá que eu vou esclarecer algumas coisas para vocês. Primeira coisa, para a gente saber se o paciente é hipertenso, é imprescindível que você faça o simples, aferir a pressão desse animal. Não existe nenhum sinal clínico de hipertensão que seja patognomônico. Então nenhum paciente vai chegar para você com claramente sinais de que ele é hipertenso, né? Às vezes sim, a gente tem algumas suspeitas, quando o animal tem uma cegueira súbita, quando os oftalmos atendem um paciente com descolamento de retina, já acontece essa suspeita de hipertensão. Mas não existe um sinal clínico clássico que você e clínico geral, na sua conduta de rotina, vá falar, olhei para aquele cachorro, ele é hipertenso, certeza. Infelizmente não tem como. Então é necessário que você tenha o hábito e a frequência de aferir a pressão dos seus pacientes. Para aferir a pressão, primeiro passo é você ter o equipamento necessário. Então eu vou mostrar para vocês depois em outro vídeo como que é a técnica, como que a gente faz, mas é interessante que você tenha um Doppler, um esfigmomanômetro e os manguitos adequados, certo? O Doppler é o aparelho mais confiável para aferição de pressão arterial. Existem aqueles aparelhos automáticos que são oscilométricos, mas eles são muito pouco confiáveis. Alguns têm poucos estudos, alguns são muito influenciáveis pelo movimento do animal, então qualquer movimento que esse paciente faça já dá uma alteração muito grande, então às vezes não é interessante. O equipamento que é mais testado para a espécie canina e felina, que é validado, que é utilizado em pesquisa, que é comprovadamente, o melhor método para a rotina clínica é o método Doppler, certo? Então é importante que você tenha um Doppler em bom funcionamento, que mantenha a troca de pilhas de forma adequada, porque a gente vê muitas vezes que as pessoas esquecem de trocar as pilhas do Doppler e aí acaba ficando aquele som baixinho, aquele som chiado, você vai ver que era só trocar a pilha do Doppler, uma coisa tão simples que melhora tanto a qualidade do seu exame, né? O esfigmomanômetro, que é aquele reloginho que você vai inflar e vai ver realmente ali a pressão arterial sistólica, ele deve ser calibrado de 6 em 6 meses, pelo menos. Então, empresas que dão manutenção e equipamentos hospitalares fazem essa calibragem do esfigmomanômetro, tá? Então, é interessante que ele sempre esteja bem calibrado, porque é ele que vai te dizer realmente qual a pressão arterial do seu paciente. E é importante que você tenha manguitos, de diferentes tamanhos para você ajustar os seus diferentes tamanhos de pacientes. Então a gente sabe que a gente atende desde o pincherzinho de 1 kg até o dog alemão de 70 kg, e esses pacientes de tamanhos diferentes vão requerer manguitos, braçadeiras de tamanhos diferentes. Então você precisa ter um kit de manguitos, de braçadeiras, para você colocar no animal de acordo com o tamanho dele, e que esses manguitos estejam em bom estado de conservação. Então, que esses manguitos estejam limpos, que o velcro esteja funcionando, que eles não estejam perfurados, para que você tenha uma qualidade adequada na sua aferição de pressão arterial, tá? Quando você vai fazer a aferição de pressão arterial, é importante tentar acalmar aquele paciente. É importante que seja o primeiro procedimento da consulta, antes do exame físico, para que não haja estresse naquele animal. Então, o que eu costumo fazer, Na maioria das vezes, quando é um animal pequeno, tá no colo do tutor, eu faço a anamnese, converso com o tutor, dou uma conversada com o cachorro, Vou lá, faço um carinho no cachorro e às vezes eu peço pro tutor manter o cachorro no colo do jeito que está, nem sair da cadeira do atendimento, e eu chego com a minha cadeira perto e vou mensurar a pressão com o cachorro no colo do tutor, na própria cadeira, para evitar ter que pôr ele na mesa de inox, mesmo que a mesa seja acolchoada, mas ter que evitar essa movimentação de colocar ele na mesa, a fim de já deixar esse paciente um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Se é um paciente de grande porte, um animal grande que está no chão,
vamos deitar esse animal no próprio chão, vamos aferir a pressão desse paciente no chão mesmo. Porque se eu vou pegar um animal muito grande, vou colocar na mesa, a mesa vai ficar balançando, às vezes a mesa estrala, esse animal vai ficar com medo da altura, vai ficar mais estressado ainda. Então, antes de aferir a pressão, primeira coisa, manter a calma, manter o ambiente tranquilo, manter esse animal, né, o mais calmo possível, o mais tranquilo possível, evitar o estresse antes de aferir a pressão. Porque senão você sempre vai ficar naquela dúvida, a pressão tá alta ou é estresse? A pressão tá alta por estresse ou não é estresse? Então aquela dúvida vai sempre persistir. Então quanto mais calmo esse animal estiver, mais certeza você vai ter daquele valor que você está aferindo, certo? Depois que você aferiu a pressão, é que você vai começar o exame físico geral do animal, olhar a boca, aferir temperatura. Agora pensa, você já mete a mão na boca do animal, já afere a temperatura com o termômetro no ânus do animal, já vê a hidratação, faz palpação. Depois de virar o animal para cima e para baixo, você vai ver a pressão? É claro que a tendência é que essa pressão esteja elevada. Então, por isso, né, manter o ambiente mais calmo possível, o mais tranquilo possível e com equipamento adequado, calibrado, devidamente com as pilhas em dia, para poder fazer essa pressão de forma correta. Fecha a porta do consultório, tenta deixar o ambiente o mais tranquilo possível. Se for um gato, né, é interessante ter um feromônio para colocar na sala antes desse gato entrar na sala, para já manter esse ambiente sempre com mais tranquilidade. Ah, mas não tem jeito, esse animal sempre fica estressado, né? Então, será que não é o jeito aferir essa pressão em domicílio? Né? Seria uma solução. Então, talvez que você preste seu serviço em domicílio, ou se você tem algum colega que presta esse serviço em domicílio, né? Ofereça esse serviço em domicílio, porque às vezes o tutor vai ficar muito mais satisfeito de você ir lá aferir essa pressão do que você ficar na dúvida sempre se é estresse, se não é estresse, né? Como que faz para diferenciar isso, tá certo? Então, você precisa aferir a pressão. Só do doente renal? Não. É interessante que você comece a aferir a pressão dos animais em toda visita, né? Em todo atendimento. A gente sabe que nem sempre acontece dessa forma, mas é interessante para que o animal já vá se adaptando àquela mensuração de pressão. Principalmente os gatos, né? Então, o gatinho foi para vacinar, o gatinho foi nas primeiras consultas pediátricas, bota a braçadeira ali no bracinho dele, bota o manguito, infla um pouquinho, mesmo que você não vá aferir a pressão mesmo naquele primeiro momento, mas para ele se acostumando com aquilo, né? Dá uma recompensa depois, dá um petisco, dá um sachê, para aquele animal não entender aquele momento como um momento de sofrimento, como um momento ruim. Então a gente sabe que muitos animais não gostam que pegue no membro, não gostam que coloque o gelzinho ali que é gelado. Então a gente tem que tentar adaptar sempre para fazer com que esse procedimento seja o menos estressante possível, tá certo? E aí você vai medir qual manguito você deve utilizar, qual abraçadeira você deve utilizar. Então você deve mensurar a circunferência do terço proximal ali da região do rádio, né, do paciente, e a largura do manguito, ela deve ser 40% daquela circunferência. Então é interessante que você tenha uma fita métrica ou qualquer tipo de fita para você medir aquela circunferência, e aí você vai calcular os 40% e vai escolher o manguito ideal. Se você coloca um manguito muito grande, você subestima a pressão arterial, ou seja, ela é mais baixa do que deveria. Se você coloca um manguito muito pequeno, você superestima essa pressão, então ela vai dar mais alta do que deveria. Então é sempre importante estar com o manguito no local certo, né? A gente vai aferir a pressão ali na artéria metacárpica, da maioria das vezes. Então é preciso, se o animal for muito peludo, né, depilar ali um pouquinho, ou então só jogar um álcool e aí depois você vai aplicar bastante gel, né, para aumentar a superfície de contato, para você colocar ali a pastilhinha do Doppler e conseguir escutar aquela pressão da forma correta, tá certo? Qual que é a pressão normal, né? A gente, com o Doppler, a gente sempre considera somente a pressão arterial sistólica, tá? A diastólica, né, fala-se que é possível ouvir também com o Doppler, mas não é muito confiável. Então, a gente vai confiar mais na pressão sistólica,
tá? Sendo que a pressão arterial sistólica normal para cães e gatos é de 140 milímetros de mercúrio ou um pouco menos. Então, ali entre 120, 140, 110 e 140 é a pressão arterial sistólica normal. Se essa pressão arterial sistólica estiver entre 140 e 159, você já pode considerar aquele animal um pré-hipertenso. Ele ainda não é hipertenso, você precisa ficar com a anteninha acesa, precisa repetir, precisa reavaliar, procurar motivos para isso estar acontecendo. De 160 a 179, ele tem uma hipertensão moderada, ele já tem uma hipertensão, então eu já preciso verificar se aquilo lá é verdadeiro, procurar a causa de base e fornecer tratamento. Pressão arterial sistólica acima de 180 já é uma hipertensão arterial importante, já é uma hipertensão grave. Então, mais um motivo para você procurar a causa de base e para você propiciar tratamento para o seu paciente. É muito importante que você tenha certeza daquele valor de pressão. Então, como que você deve fazer o procedimento? Depois que você já tem o seu Doppler, seu esfigmo calibrado, já definiu o tamanho do seu manguito, seu animal está tranquilo, está deitado no colo do tutor, ou decúbito lateral, ou decúbito ventral, e aí você vai aferir a pressão. É interessante que você faça essa mensuração por pelo menos 5 vezes, seguidas ali, uma atrás da outra. Dessas 5, você descarta o menor valor e o maior valor, e você faz uma média das 3 intermediárias. Aí você tem o valor da pressão arterial sistólica do seu paciente, tá? Ah, mas 5 vezes é muita coisa. Quando você consegue achar ali o pulso da artéria, é muito simples você fazer essas 5 vezes, é bem rapidinho. Então, não é ali faz uma vez, anota, volta, põe o manguito de novo. Não, é bem dinâmico. Então, você afere uma vez, já se tiver alguém para anotar, já pede para anotar. Senão, vai guardando ali os 5 números na sua cabeça, Depois você anota, exclui os extremos e faz a média das intermediárias. Aí você vai ter o valor de pressão arterial sistólica do seu paciente. E por que seu paciente pode ser hipertenso, O primeiro fator de hipertensão é o estresse, claro. Então, é aquela hipertensão que não é patológica, É uma hipertensão transitória, hipertensão pelo estresse. Então, essa não é uma hipertensão verdadeira. É uma hipertensão que você tem que tentar minimizá-la, com essas dicas que eu dei e tentar amenizar esses fatores de estresse. Mas tá bom, não é estresse, eu fiz tudo, meu paciente está tranquilo e ele está hipertenso. Então, a gente pode pensar em doença renal crônica, que é uma das principais causas de hipertensão em cães e gatos, hiperadrenocorticismo, também uma importante causa de hipertensão, diabetes mellitus é uma causa importante de hipertensão e em alguns casos, mais raramente, mas não pode deixar de acontecer, a hipervolemia. Se esse paciente tomou fluidoterapia em excesso por qualquer via que seja, intravenosa, subcutânea ou até mesmo via oral, ele pode fazer uma hipertensão por hipervolemia. Então, cuidado com o excesso de fluidoterapia, subcutânea ou intravenosa principalmente, para você não causar uma hipertensão iatrogênica no seu paciente, tá certo? Então, pensou aí nessas causas principais de hipertensão? Doença renal crônica, diabetes mellitus, hiperadrenocorticismo? Vai investigar. Qual a causa da hipertensão no meu paciente? No meu caso, a maioria é doente renal crônico, óbvio. Mas, e no seu caso? Qual a maioria dos hipertensos, eles têm o que como causa de base? Tem que investigar, tá certo? Em outro vídeo eu vou voltar falando para vocês qual o problema da hipertensão, quais as consequências da hipertensão e por que tratar a hipertensão, como tratar a hipertensão, tá certo? Obrigada e até mais!